Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluias. Glórias a Deus. Todos os irmãos acharam que a epígrafe acima, que é o título, fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E o versículo de número 8 diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Melhor, vamos ler os 6, porque nós não, então, para nós contextualizarmos bem a leitura, os 6, que diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Podei-vos assentar, irmãos. Observamos, queridos, que nós temos aqui a primeira carta de Paulo escrita, enviada aos irmãos da igreja de Corinto. Aqui é uma igreja que Paulo ele está alertando esta igreja a conhecer a Cristo. Paulo está orientando esses irmãos a se relacionar com Cristo, porque outrora eles achavam que conheciam a Cristo, mas eles não conheciam. Por quê? Porque eles estavam tão somente crucificando a Cristo. Eles estavam tão somente adquirindo sabedorias terrenas. E tudo que nós granjeamos da terra, achando que é sabedoria, não é sabedoria. Tudo que nós granjeamos da terra é conhecimento, e às vezes é um falso conhecimento, porque o conhecimento que não te leva a Deus não é conhecimento, é um falso conhecimento. Aqui está esta igreja dotada de um falso conhecimento, porque o que é conhecimento e o que é sabedoria? Conhecimento vem da vida, aquilo que eu estudo. Conhecimento vem daquilo que eu pesquiso. Conhecimento vem das minhas formações e inúmeros canudos que eu tenho na minha casa. Conhecimento vem daquilo que eu entro na internet e começo a pesquisar alguns assuntos concernente a alguém que discerniu alguma coisa e discernou algum comentário ou algum pensamento de alguma tese que a pessoa colocou, e ali eu vou, por intermédio daquele estudo, trazendo conhecimento para minha vida, porque conhecimento ele está fundamentado na terra, mas a sabedoria ela está alicerçada no céu, porque nós temos que entender que o conhecimento ele nunca te levará a conhecer a Deus. Eu vou repetir: o conhecimento nunca te levará a conhecer a Deus. Quando eu me formei em teologia básica,
Um dos meus professores foi um ateu, que não acreditava nada, mas sabia de Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então conhecimento não te leva a conhecer a Deus. O que te leva a conhecer a Deus é a sabedoria. Porque sabedoria é algo que vem do céu, ele abre o nosso entendimento e a gente começa a entender que mesmo uma pessoa que não sabe ler, mesmo uma pessoa que não foi alfabetizada, ela tem o poder de conhecer mais a Deus do que alguém que conhece e sabe ler, ou talvez tenha até uma formação acadêmica. Você pode ver que as coisas de Deus é ao contrário. É por isso que a fé não vem daquilo que eu leio, a fé vem daquilo que eu ouço. A palavra, a Bíblia diz que bem-aventurado não é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve e medita na palavra de Deus. Porque quando Paulo está dizendo aqui que todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem o dos príncipes deste mundo que se aniquilam, Paulo está falando de uma sabedoria transcendental. Paulo está falando de uma sabedoria sobrenatural. Paulo está chamando a igreja de Corinto a ter uma sabedoria que vem do céu. O que Paulo está enfatizando aqui com essa pregação sobre os sobre o caráter da pregação de Paulo, que também podemos dizer que Paulo sempre pregava sobre o caráter da pregação de Cristo através da sabedoria. Paulo estava convidando a igreja de Corinto a não pensar com a sua própria mente, mas ter a mente de Cristo. Por isso que eu gritei para enfatizar, porque quando você pensa com a tua mente, você está pensando com a mente deste mundo. Quando você pensa com a tua mente, você está pensando em coisas da terra. Quando você pensa com a tua mente, você acha que você tem sabedoria, mas às vezes você tem só conhecimento. Mas quando você dobra o teu joelho e pede para Deus te dar o esclarecimento das coisas divinas do céu, você pensa igual Paulo, pensa com a mente de Cristo, vive para Cristo, busca Cristo, a primeira opinião vem de Cristo, tem um relacionamento com Cristo, é direcionado por Cristo. E ele diz mais: olha, já não vivo mais eu. Quem é que vive, Paulo? Cristo vive em mim. Porque quem tem Cristo só sabe falar de Cristo. Quem fez foi Jesus, quem me ajudou foi Jesus, quem me guiou foi Jesus, quem me sustentou foi Jesus. Como é que tu prega? Porque eu não prego eu prego é Jesus. Porque até os meus testemunhos, se no final eu não falar que foi Jesus, eu estou falando do meu eu. Mas se no final eu falar que foi Jesus, eu estou mostrando para todos que é que Cristo que trabalhou em mim, é que Cristo que operou em mim, é que Cristo que levantou a minha vida, é que Cristo que me direciona, é que Cristo que me defende, é que Cristo que bloqueia o mal, é que Cristo que estabelece, é Cristo que rege, é Cristo que traz, é Cristo que leva, é Cristo que coloca, é Cristo que abre o olho, é Cristo que cura, é Cristo que ampara, é Cristo que fortalece, é Cristo que vivifica, é Cristo que perdoa, é Cristo que sara, é Cristo que liberta, é Cristo que muda história. Meu irmão, o que está faltando é você parar de falar de você e falar de Cristo, o que Ele fez na tua vida. Porque quando nós não falamos de Cristo, às vezes a gente abre a boca e comete um pecado gravíssimo. Qual o pecado? Que quem tem discernimento espiritual vê. Do falso testemunho.
do falso testemunho. Qual é esse falso testemunho? Você analisa o falso testemunho quando eu começar a falar que eu. Aí você pode ver que Jesus não fez nada daquilo. É um falso testemunho. É uma falsa vitória. É uma falsa bênção. Porque toda bênção que vem de Cristo, a primeira coisa que eu começo a falar é de Cristo. Porque quem opera é Cristo. Quando eu não tenho essa sabedoria que vem do céu, observe que quando nós falamos de sabedoria, nós temos que entender que sabedoria, antes da gente adquirir, é algo que a gente tem que começar a viver. Pastor, como é que eu começo a viver sem adquirir? Esse viver é eu abrir o meu coração para a sabedoria de Deus entrar dentro da minha vida. A sabedoria de Deus, ela tem poder de expulsar demônios que a pessoa mais usada do mundo não tem poder de expulsar. A sabedoria de Deus tem o poder de você ouvir duas situações e interpretar onde é que está a mentira e onde é que está a verdade. Ou esqueceram de Salomão, que uma mãe, olha, este é o meu filho, saiu do meu ventre, e ela está dizendo que é dela. E a outra, este é o meu filho, saiu do meu ventre, e ela está dizendo que é dela. E que meu irmão, quem tem sabedoria não se deixa se levar por ninguém. Quem tem sabedoria tem, sabe o que? Temperança, tem equilíbrio. Salomão desesperou? Nada. Traz um serrote. Vamos cortar a criança no meio, porque aqui eu quero ser justo. Metade fica com uma e metade fica com a outra, que todas as duas estão falando que são mãe. Metade fica contigo e metade fica contigo. Aí uma, tudo bem. A outra, não. Eu prefiro que fique com ela. Aí Salomão, na sabedoria, tudo bem. Eu já sei quem é a mãe. É aquela que disse que prefere o filho vivo na mão da que não é mãe do que morto na tua própria mão. Sabe que Deus está dizendo que quando você tem sabedoria, você para de carregar na tua mão coisas mortas. Quando você tem sabedoria, você para de juntar com gente que já morreu, só está andando, mas por dentro está morto espiritual. Quando você tem sabedoria, você não briga por aquilo que Deus nunca te prometeu. Quando você tem sabedoria, você sabe esperar o tempo de Deus, e o que é teu, e não há capeta que pode roubar. Quando você tem sabedoria, quando o mundo está em crise, você está em Cristo. Quando você tem sabedoria, você entende que a adversidade é uma oportunidade de Deus te dar um novo, para Deus te alicerçar, para você ter um novo posicionamento, para Ele já te responder aquela oração que você orou. Porque o detalhe é que quando você não tem sabedoria, você ora pedindo uma coisa, aí Deus cria o vento para você se posicionar naquilo que você pediu. A tua falta de sabedoria fez você não identificar que aquele momento era a oportunidade que Deus te deu para você dar um posicionamento sobre a situação que está afligindo a tua vida. É por isso que, observe, que quando Paulo ele está dizendo aqui a esta igreja, agora aqui no versículo de número 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Observe que se você for pegar somente a parte A do versículo 7, eu vou falar só algo somente a parte A do versículo 7, que está dizendo, mas falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistérios. Então você tem que entender que tudo aquilo que é de Deus, que está oculto, requer uma diligência maior da minha e da tua parte. E qual é essa diligência?
Para mim conseguir galgar o que vem da parte de Deus que está oculto, eu tenho que buscar Ele em jejum, em oração e em santificação, para as coisas ocultas de Deus se revelar na minha vida e para a minha vida. Observe que eu disse na minha vida e para a minha vida. Então você tem que entender que existem coisas de Deus ocultas, do qual Ele quer revelar sobre a tua vida. Mas quem não busca nunca encontrará aquilo que é oculto. Quem não busca sempre terá dificuldade até para ler Bíblia. Como pastor? Pastor, às vezes eu quero preparar alguma mensagem, mas eu leio e não entendo nada. É porque você primeiro abriu a Bíblia. Primeiro você não foi orar. Primeiro você abriu a Bíblia. Primeiro você não foi jejuar. Porque quando você jejua, ora e santifica, aí sim você deixa o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, trabalhar na tua vida, ao ponto de você se tornar uma pessoa santificada em Deus. E a palavra de Deus é santa, e eu só posso entender aquilo que é santo se eu for santo. Entende por que tem pessoas que não entendem a Bíblia? Porque não é facilidade que o pastor tem de interpretar. É que antes de abrir a Bíblia, primeiro eu vou orar. É que antes de abrir a Bíblia, primeiro eu vou jejuar. Eu já fui mais crente do que hoje. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu recebi um convite para poder pregar, antes de preparar a mensagem, eu passava uma semana inteira orando a Deus. A madrugada quase que inteira orando ao Senhor. Aí depois que eu abri a Bíblia. É por isso que quando você tiver uma oportunidade para pregar, por favor, a última coisa que você tem que fazer é abrir a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia primeiro, sem você jejuar, se santificar e orar, você não terá entendimento. O Espírito Santo não abrirá o teu entendimento. Aí acontece o que está acontecendo com essa geração. Eles não têm nada para falar, fica copiando as coisas dos outros da internet. E aquilo que eu falo aqui, que não vem de Deus, ninguém vai sentir aí. É por isso que tem gente que fala e a gente não sente nada. Aí a pessoa fala aquela palavra, acha que vai causar o efeito, não causa. Por quê? Porque não veio de você, veio de alguém que você ouviu falar. Mas aquilo que Deus te deu, você fala até com confiança, com credibilidade, você fala com convicção. Então aqui eu estou dando passo por intermédio da palavra de Deus, o que Paulo está ensinando a essa igreja de Corinto. Porque essa igreja tinha profeta, essa igreja tinha doutores, essa igreja era dotada de pessoas com dons espirituais. Mas essa igreja era uma igreja cheia de dons e de pessoas, mas era uma igreja vazia de Deus. Porque todo mundo queria aparecer, todo mundo queria um lugar de destaque, todo mundo queria um lugar para sobressair o teu dom e o teu talento. Porque eles não queriam crucificar Cristo na tua vida. O que significa crucificar Cristo na minha vida? É algo que eu sempre digo aqui, chamado de renúncia. Renúncia, assim como Cristo renunciou a tua glória, o teu poder, a tua majestade, a tua soberania, se aniquilou de si mesmo, se fez carne e habitou dentre nós. Assim a cada dia nós temos que nos crucificar a Cristo dentro de nós. O que é isso? Se aniquilar do nosso eu, se aniquilar das nossas achices, se aniquilar daquilo que a gente tem convicção em nós mesmos. Porque se a minha convicção não vier de Deus, eu mesmo tenho o poder de viver uma vida enganosa comigo mesmo e sempre enganando a minha pessoa. E quantas pessoas estão se enganando a si mesmo? Aí na hora que vem para uma igreja onde tem luz, aonde tem orientação, aonde a luz do evangelho da igreja é a palavra viva que jorra do altar, aí a pessoa muda tudo aquilo que pensou, fala: nossa, então tudo que eu pensei
até aqui não valeu nada. Primeiro, que minha vida não andou nada. Segundo, porque eu achei que estava certo, mas a palavra de Deus está trazendo luz para a minha vida. É o que o salmista diz no Salmo de número 119: lâmpada para os meus pés é o farol baixo, e luz para o meu caminho é o farol alto. É o que clareia, é o que ilumina a nossa vida. Crente que está alicerçado na palavra de Cristo, crente que está alicerçado no Evangelho de Cristo, ele não cai em contos de fada, ele não crê em horóscopo. Crente que está alicerçado na palavra de Cristo não tem signo, não acredita em simpatia, não acredita em mesa preta, mesa branca, em cartomante, não. Ele crê na soberania do Todo-Poderoso Deus. Ele crê, como eu preguei aqui na quinta-feira, que lá no céu existe 3 tronos: o trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. O trono de Deus é o do meio, está cheio, ele está sentado no teu trono. O trono de Jesus, que é o da direita, está cheio, ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E o trono do Espírito Santo está vazio. Por quê? Porque ele está aqui na terra, ele está aqui para nos orientar, ele está aqui para nos capacitar, ele está aqui para nos guiar, para que a cada dia nós possamos ter uma vida pautada em Cristo. Querido, o trono do Espírito Santo está vazio, ele desceu aqui na terra e ele só vai voltar lá para o teu trono quando ele te entregar para Cristo uma igreja limpa, santa, adornada, preparada e com a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Abassurebacanda. Deu o que falar as 2 mensagens que eu preguei na terça e na quinta. Eu comecei a pregar na terça e terminei na quinta, o mesmo texto. O que Deus me deu mudou a mente de muita gente. Vale a pena eu replicar uma vez mais? E eu queria que você entendesse que aqui eu começo a terminar. Aqui eu começo a terminar. Aqui eu começo a terminar te dizendo uma coisa, para você poder entender que a maioria das coisas de ruins que já aconteceu na tua vida até hoje e está acontecendo, não é por causa que alguém não gosta de você, não é por causa que alguém que detesta você, não é por causa que talvez alguém já fez ou está fazendo uma macumba para você. Entenda isso. A maioria das coisas que está acontecendo na nossa vida hoje é por causa dos nossos pecados. Que os nossos pecados têm mais poder de atrair demônios para perto da vida da gente do que alguém fazer uma macumba para a gente. Então, você tem que entender que o pecado, ele tem mais poder de atrair demônios para perto da vida da gente do que alguém fazer uma macumba para a gente. A macumba é menos perigosa do que o pecado, porque a macumba é algo que o macumbeiro ainda vai ganhar para poder fazer, e pode ser que dá certo ou não, mas o pecado é a brecha direta para Satanás chegar perto da nossa vida e destruir, como eu ministrei na quinta-feira, roubar tudo que é nosso. Então nós temos que entender que o que eu estou dizendo aqui é o resultado de pessoas sem direção dentro da casa de Deus. O que eu estou dizendo aqui é o resultado de pessoas fracas dentro das igrejas, porque tem gente que só pede perdão pelos pecados, não é porque se arrependeu do pecado, é porque a consciência pesou, é porque tem medo da mão de Deus. Porque tem gente que já pede perdão do pecado hoje, já cometendo o mesmo amanhã. Então o detalhe aqui não é nem pedir perdão. O detalhe aqui
é se arrepender, porque quem se arrepende verdadeiramente, larga. Quem se arrepende verdadeiramente, para. Pastor, por que tem gente então que pediu perdão a Deus, mas não parou de cometer os mesmos pecados? Aqui está explícito o que eu estou te dizendo. É porque não se arrependeu. É peso na consciência. É medo do capeta chegar perto. É medo da mão de Deus. E outro mais, eu expliquei que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, não importa qual for. Uma vez que eu peco, acabou. Eu aproximo demônios para perto de mim. E ser espiritual não é somente eu falar em línguas estranhas. Ser espiritual não é somente eu entrar por aquela porta, sentar aqui dentro, ou às vezes estar até aqui no altar. Porque não é porque eu entrei por aquela porta, sentei aqui, estou no altar, significa que eu estou perto de Deus. Então ser espiritual, às vezes, não é nem você ser cheio de poder de Deus. Ser espiritual é o que nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. É você deixar o avivamento de Deus trabalhar em você. Que a primeira evidência do verdadeiro avivamento é o arrependimento. Pastor, eu largo tudo, mas eu não volto para aquela vida mais. Pastor, nem que eu suma e vou para outro país, mas eu não volto para aquela vida mais. Avivamento também é posicionamento. E aqui, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo claramente que Satanás hoje, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo de uma maneira tão camuflada que as pessoas às vezes estão perdendo para Satanás, às vezes até dentro de casa, e não estão conseguindo ver, não estão conseguindo entender como é que está perdendo para Satanás dentro de casa. Pastor, como é que eu consigo perder para Satanás dentro da minha casa? É quando você começa a achar que tudo é normal. Você começa a achar que tudo é normal. Tem gente que está num nível tão ruim de relacionamento com Deus, que está misturando o santo com o profano. Não sabe nem discernir o que é isso. Irmãos, quer uma lição básica para você entender o que é santo? Esse microfone foi feito pela mão do homem, mas ele foi consagrado a Deus, para a obra de Deus. Ele é santo. Porque a gente acha que santo é só os nossos filhos, santo é as pessoas que nos ajudam, santo é só a nossa vida quando entra num trabalho de santificação com Deus. Não, irmãos, santo é tudo aquilo que a gente santifica aos céus. E deixa eu dizer algo para mim poder começar a terminar. Quando Paulo está dizendo aqui, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Em outras versões, para aqueles que nele espera. Nós temos que entender claramente, que o nosso Senhor Jesus, Ele tem sempre algo maior e especial para as nossas vidas. O nosso Senhor Jesus, Ele tem sempre algo mais poderoso para as nossas vidas, que vai além daquilo que o seu olho viu, vai lá além daquilo que o teu coração pensou em sentir. São as coisas que Deus tem para ti. Então, por essa palavra aqui,
eu vos convido a todos vós elevar a tua mente ao espiritual, ao trono de Deus, e sempre esperar o que os céus têm de melhor para nós. Sempre esperar o que o céu tem de especial para nós. Porque quando você espera alguma coisa da terra, a terra te dá coisas que a terra produz. Quando você espera coisas de pessoas, as pessoas te dão aquilo que as pessoas querem ou produz. Mas quando você espera as coisas de Deus, Deus te dá aquilo que você necessita e precisa para viver uma vida constante com Ele aqui na terra. E essa vida, ela é tão plena, ela é tão poderosa em Deus, que quando Ele vier buscar a tua igreja, você estará pronto para encontrar com Ele lá no alto céu de luz. Talvez você não vai ter casa de 10 andares aqui na terra, mas o mais lindo não é ter isso. O mais lindo é um dia eu morrer ou Jesus vier, eu encontrar com Ele lá no céu. Talvez eu não terei uma BMW, talvez o meu carro será esse pretão mesmo que está aí fora. Mas se quando Jesus vier, Ele me chamar pelo meu nome, eu vou falar: meu Deus, obrigado. Obrigado, porque maior e melhor é aquilo que o meu olho não tinha visto. Melhor e maior é aquilo que não chegou ao meu coração. É isso que o Senhor preparou, é isso que o Senhor reservou para a vida daqueles que Ele ama. Então que nesta manhã o amor de Deus possa dominar o teu ser. Que nesta manhã o amor de Deus possa invadir a tua vida, que você possa ficar com esta palavra e entender que Cristo tem que ser o centro da tua vida, e tudo aquilo que você já obteve de conhecimento até hoje não é nada por tamanho da sabedoria que os céus têm para te dar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos. Aplauda ao Senhor.